Convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16. Salmo 16. E o tema dessa mensagem é: Deus é meu tudo. Deus é meu tudo, no Salmo 16. E eu estou com o texto aberto aqui, mas eu vou ler junto aqui, porque a versão está um pouquinho diferente. Todos conseguem enxergar aí? Amém? Podemos ler então? Guarda-me, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a verdade, a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Versículo interessante: até o meu rim me ensina de noite, enquanto eu durmo, né? Não é interessante? O que será que quer dizer esse versículo, né? Mas nós não vamos falar sobre isso agora não, tá bom? Nós vamos falar sobre Deus é o meu tudo. Este salmo escrito por Davi, e neste salmo Davi reconhece a fidelidade de Deus, bem como o seu amor, o seu cuidado para com ele, pois mesmo que Davi estivesse, ou todas as vezes que Davi estivera diante dos inimigos, por mais fortes que eles fossem e por maior fosse o número deles, Davi sempre contemplava o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, a presença de Deus. E foi assim quando Saul o perseguiu, foi assim quando os filisteus o perseguiu, foi assim quando muitas pessoas, quando Absalão perseguiu Davi, mas em todas as vezes Davi olhava para Deus, pensava sobre Deus, meditava no seu coração e permitia que até o seu rim o ensinasse enquanto dormia, que Deus era a fonte inesgotável de toda a plenitude e de toda a necessidade que o homem tem, de tudo aquilo que nós precisamos, exatamente tudo aquilo que alguém precisa. E aqui nós estamos falando de necessidades reais. É em Deus que ela é, ou que elas são supridas. Quem era Deus para Davi? Como Davi via Deus? E eu quero que você faça dessa pergunta a sua pergunta: quem é Deus para mim? Quando eu olho com os meus olhos da fé, como eu vejo Deus? Como eu enxergo Deus? Que Deus é esse que eu tenho, em quem eu tenho crido e tenho servido? Como eu vejo essa pessoa? E nós poderíamos destacar muitas coisas neste salmo e em todos os escritos de Davi, em todas as escrituras,
Mas eu separei algumas aqui para refletir com os irmãos, e que talvez você pode até o momento não ter olhado para Deus dessa forma, e a partir de hoje ver que, olha, Davi via Deus assim. E interessante, porque mesmo que até o momento eu não enxergava Deus dessa forma, eu percebi através dessa mensagem que Deus é assim de fato, e Ele tem sido assim para mim. Quantas vezes Deus nos socorreu e nós não vimos o socorro de Deus? Aliás, vimos socorro na maioria das vezes, mas não dedicamos esse socorro, esse livramento a Deus. Então às vezes Deus não é o nosso socorro. Mas Davi, primeiro ele via Deus como a sua proteção. Em muitos salmos nós vemos Davi declarando isso, escrevendo isso, de que Deus era de fato a sua proteção. Mesmo de assumir o trono de Israel, durante a perseguição, como eu já disse aqui, de Saul, Davi empenhou-se em formar um exército. E quando você lê, eu sugiro que você leia, se ainda não leu, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, linda história de Davi. Nós vemos lá dizendo que Davi, fugindo de Saul, ele foi encontrando pela terra fora, pelos caminhos onde passava, homens problemáticos, homens endividados, homens à margem da sociedade. E esses homens valentes começaram a se juntar com Davi, e Davi então começou a formar o seu exército, e esse exército foi crescendo, e à medida que o tempo passava, muitos homens iam se juntando, agregando a esse exército, e cada vez mais o exército foi crescendo em número e em força, até o momento que era quase que impossível, humanamente falando, desse exército ser destruído, e muito mais com a força do Senhor sobre ele. Davi tinha um grande exército, mas mesmo assim, tendo um grande exército, chefiando um grande exército, ele entendia que a sua proteção não era o exército que estava ao seu dispor. A sua proteção era Deus. Percebe onde às vezes a gente não tem discernimento daquilo que é algo ou alguém para nós. E Davi, mesmo entendendo que o seu exército era habilidoso e forte, ele sabia que a sua proteção, a sua força vinha de Deus e não do seu exército. Tanto que quando ele enfrentou ainda jovem, bem jovem, o urso e o leão, protegendo as suas ovelhas, ele venceu pela força do Senhor. Quando ele enfrentou Golias, que Davi o afrontou e afrontou a Deus, ele falou: olha, você pode vir a mim com escudo, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o meu Deus. E ele venceu Golias, aquele gigante, e deu a vitória. Deus deu a vitória a Israel através de Davi. Sabe por quê? Porque a proteção de Davi não era do exército, não vinha do homem. E é por isso que no Salmo 20, versículo 7, ele diz: olha, muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E aqui nesse salmo que nós vemos no versículo 1, diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E mesmo que a versão possa estar diferente, mas não está, porque para fazer aqui, eu peguei essa mesma versão: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E no Salmo 28, 18 e 29 ele fala assim: contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Ele não fala assim: com esse exército grande que eu tenho, eu venço outros exércitos ou pulo muralhas. Ele fala assim: em ti, contigo, com o Senhor. É assim que eu enxergo o Senhor, é assim que eu vejo o Senhor. Com o teu auxílio, com o teu socorro, eu salto muralhas, eu venço o exército, e ninguém consegue me vencer, porque o Senhor é a minha proteção. Deus é a sua proteção,
Amém? Glória a Deus. A segunda maneira que Deus via, aliás, que Davi via Deus, é que Deus era a sua riqueza. E às vezes a gente lê, parece que Davi está entrando em contradição em algumas coisas. Para Davi, ser rico não implicava em ter muitas coisas. E a riqueza na época era ter bois e ovelhas, e escravos, e carros de guerra, e ouro, e pratas. Mas a maior riqueza que para Davi tinha, de fato, o sentido de riqueza permanente, constante, que não poderia ser roubada, destruída, era o Senhor, era Deus. Deus era a sua riqueza. E ele olhava para Deus, ele via Deus como sendo a sua riqueza. O versículo 2 diz assim: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E aí é onde eu digo que às vezes parece que ele está entrando em contradição. Porque Davi, claro que não no começo da sua, ainda na sua juventude, mas logo ele começou a ter riquezas, vencendo inimigos. E ele teve muita riqueza. Ele foi um rei conhecido não só no seu tempo, mas no nosso tempo e em toda a terra. Mas sabe que, porque ele está dizendo que nenhum outro bem eu possuo? Porque ele entendia que a verdadeira riqueza, o verdadeiro bem é Deus. Deus é a fonte. E ninguém pode roubar. Quantas vezes Davi teve que sair correndo, fugindo, e deixou coisas para trás? Quando seu filho Absalão o perseguiu, ele deixou todo o seu castelo, o seu reino, a sua casa, os seus bens, e foi para um lugar que ele não sabia até então, e talvez nunca mais retornasse. Então, quando ele olhava para Deus, ele entendia que Deus é de fato o único bem que era e é, que ele possuía, que nós possuímos. Nós, ocidentais, nascemos num ambiente capitalista. E nesse ambiente nós aprendemos desde criancinhas, às vezes somos ensinados direto ou indiretamente de que possuir bens, ou muitos bens, é o melhor que alguém pode ter. É o melhor. E aí você pode até discordar de mim sobre isso. Ah, pastor, não é bem assim. Nós não vivemos assim. E a pergunta que eu deixo para nós sobre esse tópico é: quanto tempo de nossas vidas, dos nossos dias, das nossas manhãs, tardes e noites, dos nossos dias úteis de descanso, nós gastamos lutando para aumentar as nossas coisas, os nossos bens? E aí você e eu vamos chegar a uma conclusão: se nós estamos olhando para Deus como Ele sendo de fato o maior bem, ou nós estamos vivendo nessa terra correndo atrás de coisas. E não está errado ter coisas, tanto que Davi tinha, Salomão tinha, Abraão, que viveu pela fé, estando no tempo da lei, tinha. E em Jesus nunca ele censurou alguém ter coisas ou dinheiro. Mas o problema é quando nós olhamos para as coisas e esquecemos que essas coisas são corruptíveis e passageiras e não tem peso de eternidade, não tem peso eterno. A Bíblia nos ensina, nos conduz no sentido de nós olharmos para as coisas fazendo parte de um meio e não um fim. Olharmos para as coisas entendendo que algumas delas ou muitas delas são necessárias para o nosso dia a dia, mas não são o fim. Por isso que Jesus não censurou o dinheiro. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse isso. Mas ele disse o quê? O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro, o amor às coisas, o amor àquilo que é material,
que é deste mundo. E quando nós olhamos para algo, colocando o nosso coração naquilo, nós estamos tornando aquilo ou aquela pessoa, aquela coisa má, ruim, que não tem valor diante do reino de Deus. Davi tinha muitas riquezas, resultado em primeiro lugar da bênção de Deus, e ele sabia reconhecer isso. Mas mesmo sendo um grande rei, possuidor de grandes tesouros e riquezas, de um grande império, ele tinha plena consciência de que sua real riqueza era o Senhor. Quais são os valores que realmente nós temos buscado? Eu quero deixar uma frase aqui para você pensar. Não é frase de efeito, mas é frase de princípio. O que realmente tem valor não tem preço. O que realmente tem valor não tem preço. Deus não tem preço. Família não tem preço. Casamento não tem preço. E hoje os casamentos se desfazem com tanta facilidade. Famílias sendo destruídas. Relacionamentos não tem preço. E muitas vezes nós olhamos para o relacionamento como se ele não tivesse tanto valor. Igreja não tem preço. E essa saudade que o pastor Vanderlei expressou aqui, eu creio que é um sentimento comum em todos nós nesses dias. E quando ele fala sobre estar aqui, eu conheço da sua teologia, eu sei que ele não está falando do prédio, e os irmãos também o conhecem. Porque Deus não nos chamou para estarmos na igreja, mas para sermos igreja, onde nós estivermos. Mas como é gostoso e não tem preço esse momento aqui, e é disso que eu tenho certeza que ele estava falando, de nós olharmos uns para os outros, olhar nos olhos e ver que a pessoa está aqui, que está viva, que está bem, que está alegre, ou talvez não está alegre assim, mas está depositando a sua fé no Deus, que é a nossa maior riqueza. Como é bom estar aqui com os irmãos. Igreja tem valor, e por isso não tem preço. O que realmente tem valor não tem preço. Davi olhava para Deus e via que Deus era também o seu futuro. Proteção, repete comigo: proteção. Qual que é o segundo? Riqueza, futuro. Deus é a sua proteção, Deus é a sua riqueza, Deus é o seu futuro. Davi não tinha medo do futuro, tanto que no Salmo 23 fala: ainda que eu ande, ou seja, no futuro, próximo ou longo, no vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não tinha medo do futuro, porque em Deus ele tinha a sua garantia do futuro. As pessoas nos nossos dias, e já há muito tempo, e talvez em toda a história da humanidade, vivem em intenso medo do futuro. Inclusive, essa é uma das maiores causas da ansiedade e até da depressão. Acho que eu já disse isso no culto passado que eu preguei, ou nas pregações passadas. Medo do futuro. E a ansiedade nada mais é do que o medo daquilo que vai acontecer no futuro. Pode ser daqui a meia hora. Ai, como que vai ser o culto da noite? E eu ficar ansioso. Como que vai ser amanhã, quando eu chegar no trabalho? Como vai ser a minha entrevista para trabalho? Como que vai ser aquele negócio que eu preciso resolver? Como vai ser a minha família daqui a uma semana, 15 dias ou um mês? Que eu não tenho ainda condição, não tenho dinheiro para pagar isso ou aquilo, para que as necessidades sejam supridas. Medo do futuro. Ansiedade. E a ansiedade é o medo do futuro, porque nós queremos controlar o futuro e não conseguimos. E aquilo que nós não conseguimos controlar, nós temos medo.
Davi não tinha medo. Versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Tu, Senhor, és a porção da minha herança, do meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quinhão. Ou seja, aquilo que eu ainda vou receber, tu já és aquilo que eu ainda vou ter no futuro. E eu gosto da versão King James, que diz assim: Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Eu queria ter uma garantia do meu futuro. Quem pensa assim? Pode levantar a mão. Eu penso. Então vamos mudar esse queria. Muitas vezes nós vivemos de uma forma errada, sofrendo desnecessariamente, porque nós não entendemos bem os princípios. E às vezes nós colocamos o nosso viver em cima de uma narrativa errada. E a narrativa falsa, para aqueles que já creem em Cristo, como eu e você, que levantou a sua mão, a falsa é: eu queria ter uma garantia do meu futuro. Essa é uma narrativa falsa. E se você levantou a mão comigo, não se preocupe, não fique chateado não, porque junto com você tem milhares e milhares e milhões de pessoas cristãs no mundo que pensam assim, porque não entenderam o princípio. Então vamos mudar: eu queria ter uma garantia para o meu futuro, baseado nesse texto e muitos outros da Bíblia. O Senhor não é será, o Senhor é a garantia do meu futuro. Você concorda comigo ou não? Se não concordar, não precisa levantar sua mão. Vamos repetir comigo: o Senhor é a garantia do meu futuro. Mais uma vez: o Senhor é a garantia do meu futuro. E como será o meu futuro e o seu? Não sei. Se eu quiser saber, já estou querendo controlar de novo. Já vou ter problema de novo. Já vou ter ansiedade de novo. Já vou ter depressão até de novo. Já vou ter problemas sérios, porque eu vou querer controlar de novo. Mas eu entrego o controle nas mãos de Deus, porque Ele é o meu futuro. Ele é a minha porção. Como será essa porção? Eu não sei. Eu sei que será maravilhosa, abundante, transbordando, porque Deus é o meu futuro. E Ele é, e não será, Ele é a garantia do meu e do seu futuro. E era assim que Davi olhava para Deus e via. E Jesus, mais tarde, depois de Davi, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 34, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não inquieteis. Com o quê? Com o seu futuro. Esquece. Não se preocupe. Não se preocupe com o seu futuro. Não fique ansioso, não fique inquieto com o seu futuro, com o nosso futuro. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Que a gente acabou de aprender. Deus é o meu futuro. O Senhor é o meu futuro. Por último, inclusive o pastor Evandro falou há pouco sobre esse tema aqui, esse ponto. Davi olhava para Deus e via que Deus era, além de ser a proteção, a riqueza e o futuro, era também a alegria. Deus era a alegria de Davi. Não eram as coisas, não eram as suas vitórias, por maiores que elas fossem. Quando nós lemos as vitórias de Davi, eu falo: puxa vida, que coisa espetacular. Ele não vencia apenas seus inimigos, ele vencia. Como diz, quem acompanha aí os comentaristas de futebol, o Neto é um baita. Não era uma vitória, era uma baita vitória. Davi vencia de uma forma gloriosa, porque Deus estava com ele. E ele sabia que,
por maiores que fossem essas vitórias, elas não poderiam trazer no seu coração a alegria verdadeira, genuína, permanente, que Deus traz, porque Deus é alegria, Deus é a nossa alegria. E assim entendendo como Davi entendia, e os homens e mulheres da Bíblia, a alegria não pode ser um resultado de circunstâncias. Percebe isso? A nossa alegria não pode ser um produto das circunstâncias que nós estamos passando. E é muito simples o porquê. Porque hoje você pode estar correndo tudo bem, e se a sua alegria estiver firmada, apoiada nessas circunstâncias de hoje, que está tudo bem, que você conseguiu um bom trabalho, um aumento de salário, você acertou um relacionamento que não ia bem, e comprou uma casa, vendeu uma casa, viajou, vai viajar, está tudo correndo às mil maravilhas. Amanhã essa circunstância pode mudar. Nossa, pastor, está sendo pessimista. Não, é a vida. Quando nós lemos no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão falando sobre a vida, sobre o tempo, e aí ele já era idoso. Parece que Salomão está tendo uma visão pessimista da vida, mas ele fala: olha, o que foi já não é mais. E nós vimos isso, os filósofos repetindo isso, né? Não é mais. Aquele tempo de ontem já não é o mesmo de hoje. E depois de correr atrás de tantas coisas, depois de viver bem e de ter muitos regozijos na vida, eu percebi em suma, terminando o livro de Eclesiastes, que em suma, que vale mesmo é temer a Deus. A nossa alegria não pode ser produto das circunstâncias que nós estamos passando hoje. E mesmo que as circunstâncias de hoje não sejam tão propícias como nós gostaríamos que fosse, o Senhor está em nós e Ele é a nossa alegria. Isso não significa que você tem que estar com um sorriso aqui, mas significa que há no seu coração um contentamento. A alegria é semelhança de contentamento, de satisfação em Deus, porque Deus é a sua alegria, Deus é a nossa alegria. Então mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é minha alegria. Mesmo que eu vença muitos exércitos, o Senhor é minha alegria. E mesmo que eu seja vencido por alguns exércitos, o Senhor é minha alegria, porque Ele me faz vencedor. Ele me levanta do chão e me ajuda e me faz caminhar. A minha alegria não está e não pode estar em coisas, em circunstâncias, porque a nossa alegria é Deus. Então Davi, quando olhava para Deus, além de ser a minha proteção, Ele é a minha riqueza. Além de ser a minha proteção e riqueza, Ele é o meu futuro. E Ele ainda é a minha alegria. O versículos 8 e 9, os versículos 8 e 9 diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Um dos maiores problemas da humanidade é a falta de alegria. O mundo vive em busca de coisas, voltando ainda nesse ponto, achando que as coisas trarão alegria. E quando essas coisas passam, descobre então que não produziram nada. Eu gosto sempre de usar um exemplo, parece banal, mas eu acho que faz muito sentido. Lembra a última coisa que você adquiriu, que você comprou, que você desejou bastante? Para alguns pode ser um telemóvel, uma marca famosa, o último modelo. Para outros pode ser um carro, uma casa, uma fazenda, boi, uma bicicleta, um tênis, algo que você quis tanto e demorou para comprar. Qual foi o sentimento que você teve quando você pegou aquilo na mão, ou a chave na mão, ou pôs no pé o seu tênis? Como é que foi? Foi gostoso? Nossa, que gostoso! Eu lembro quando eu era criança, ainda
hoje às vezes a gente faz isso, né? Trocava de tênis, às vezes ia demorar um ano. E era aqueles conguinha, né? Você já usou, né? A gente fala, aquele testinha lisa assim, ó, que se fosse pedalar na bicicleta sem o pedal, só aquele eixo escorregava, batia a canela, pronto. Hoje não, aquele que chute, o entortador de pés. Não é da minha época, do pastor Vanderlei. Mas quando minha mãe ia lá e comprava e trazia pra gente, a gente nem escolhia muito não, ela era que ia comprar e acabou. Quando a gente pegava aquilo na mão e punha no pé, que alegria, que coisa mais gostosa. A gente tinha até medo de sair, andar com aquilo, queria que aquilo durasse para sempre. Quem já teve essa experiência? Aí, ó, maravilha, só nós São Paulo aqui. Mas depois de algumas horas ou alguns pouquíssimos dias, a gente já estava lá chutando pedra, como se aquele conguinho ou que chute não valesse mais nada. Sabe por quê? Aquele entusiasmo, aquele valor que a gente achava que tinha aquela coisa, já não tem mais tanto valor assim. E uma semana depois, e um mês depois, e alguns meses depois, já não tinha valor nenhum, porque já estava até rasgado, e já não era mais novo, não estava saindo da caixa com aquele perfume pra gente era perfume, né? De coisa feita naqueles dias. A nossa alegria não está em coisas, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa alegria não está em Deus, a nossa alegria é Deus. Era assim que Davi via Deus: proteção, riqueza, futuro e alegria. Eu quero convidar você a ficar em pé. O pastor Vanderlei vai estar orando.